Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Novos Humanos com Lígia Zottini e Tânia Zacarias. Olá, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Sim, chegamos ao episódio que a gente quer tanto. A gente viveu para esse dia, gente. Exato, acho que para quem tá nessa jornada de consciência, estágios, e sobe, e desce, a espiral, e vem e vai, os futuros saudáveis, eles pertencem aos movimentos de consciência mais abrangentes. E essas consciências mais abrangentes são conhecidas a partir do verde, amarelo e turquesa. Só que entre o amarelo e o turquesa, a gente tocou aqui ali em alguns episódios, tem um desafio mesmo, né? O turquesa é super sutil. E o amarelo fica ali na integralização do que ainda que não veio sutil inteiro. Então, no mundo dos negócios, tem uma linha dentro desse estudo de consciência do Wilber que chama-se empresas TEAL, né? Do inglês T-E-A-L. Na tradução, empresas que é o verde água, que é a mistura do turquesa com amarelo, né? Como é que eu pego a integralidade do amarelo, integro ela a uma potência de negócio que já tem esse lugar mais global, mais holístico, mais sutil. Dentro do turquesa é a primeira vez que aparece a consciência espiritual já integrada. Então, como é que traz tudo isso de volta para o mundo dos negócios? Provavelmente a resposta está nessas empresas verde água. Sim. Eu acho que esse episódio ele é muito especial para mim. Ele é muito especial para mim porque ele toca um lugar que é bem um lugar profundo, né, da minha alma e que é bonito ver, né, esse futuro virar presente. Eu hoje vivo bastante num ecossistema de mini organizações TEAL, né? A gente vai falar aqui, trazer uma grande referência, né, de um livro que traz empresas com esse olhar. Mas eu acho que é uma pergunta de $1 milhão, né? Eu queria começar falando disso, né, gente? Não é à toa que isso tudo está dentro de laboratórios de inovação, não é à toa que Novos Humanos é um laboratório de inovação. Porque como que a gente faz para integrar isso tudo? Acho que essa é a pergunta que a gente tem os próximos anos para responder. Por meio de tentativa e erro, por meio de premissas que vão inspirando e trazendo novos paradigmas, né, de gestão, de organizações, que fazem muito sentido conforme a gente vai trazendo cada vez mais o life-centric para o centro, né? Então, o TEAL tem a vida no centro da organização. Então, não é sobre ser human-centric, não é sobre ser, né, humano-cêntrico. Market-centric já nem, né? Já passamos desse capítulo há muito tempo. Mas não é nem sobre ser human, é ser life-centric. E isso abre uma possibilidade de caminhos que a gente vai viver os desdobramentos, né? Dos mais próximos, talvez, ao que a gente tem hoje. A gente vai trazer um caso, né, de uma empresa grande. Já vocês conhecem, vocês usam muito. Que usam muito. E que tem seus desafios, óbvio que tem seus desafios, até lugares que são altamente inovadores. Eu acho que eu mencionei isso num episódio anterior, tá? E dentro do meu ecossistema tem uma advogada que tem um law boutique regenerativa. E ela estava dentro de uma discussão sobre o que acontece quando a gente traz todas as vidas para dentro das conversas e passa a falar sobre qual é o direito do rio dentro de uma catástrofe ambiental. Uau! Maravilhoso! Porque, afinal de contas, né, assim, isso não é mais human-centric. Nossa! Tem as empresas, mas tem um rio ali. Qual é o direito da fauna dentro daquele... Não, e os nomes dessas novas empresas são ótimos. Law Boutique Regenerativa. Tem dedo meu no Law Boutique. Eu sei, mas assim, tem maravilhoso essas ideias de novos nomes, vai ter de tudo. Então, assim, né, quem quiser uma advogada regenerativa. Como por exemplo, ela tava, essa mentorada, né, ela falou assim, eu não sei se eu quero trabalhar com divórcio, né, que falei, mas como é considerar um divórcio regenerativo? Nossa. Como é um processo? É outro divórcio. É outro divórcio. É outro divórcio. Como é conduzir um processo de divórcio onde existe a regeneração da relação, o fim de um casamento? Dentro de um olhar que não é terapêutico, porque o que eu acho que é inovador aqui é dentro de um olhar da advogada. Então, enfim, gente, acho que do que a gente vai falar até qual é o direito do rio, tem muitas perguntas, a gente não tem como responder todas.
A gente sempre fala isso, a gente tá fazendo ao vivo aqui com vocês. Exato, e assim, é sobre novos humanos, ainda no seu processo de Totalmente. ser ponte de transição. Então, assim, nós não temos e nem queremos ter todos os exemplos. A gente quer escutar de vocês, porque a partir do conceito, e esse é o propósito de todos os nossos laboratórios com as empresas, com as pessoas, com os profissionais que vão chegar, que é a gente traz toda a nossa expertise, estudo e profundidade sobre a tendência de hábito mesmo, de mudança, né? Porque o Novos Humanos não é uma tendência, mas os hábitos que eles vão trazer são... para aí você, através do que você faz no mercado, através do que a sua empresa aplicar essa inteligência ao seu próximo passo. A gente quer estar junto, mas a gente não tem todas as respostas se vocês não trouxeram expertise da indústria, do meio, da empresa. Não tem como. Que é uma forma, inclusive, antiga de fazer, né? Onde eu sei todas as respostas, eu vou lá e te falo. Acho que a forma Novos Humanos de fazer eu conheço sobre Novos Humanos, você conhece sobre os seus negócios. Esse é o nosso convite para as organizações. Você fala muito sobre Novos Humanos Inside, né, amiga? A gente fala bastante sobre isso. Novos Humanos Inside, né? É uma inteligência dentro... um conhecimento, né, enfim, uma expertise, mas a gente senta junto com os executivos daquela corporação e fala, vamos pensar junto, a gente é um ecossistema aqui pensando próximo passo que é a sua verdade. É isso aí. Então, a partir disso... Vamos dar um passo para trás? Dar um passo pra trás. Eu falei no último episódio que a gente podia trazer um pouco do Wilber, né, de falar muito dele, da espiral dinâmica, e o Wilber, na verdade, ele é o Ken, né, o Ken Wilber. Ele é um junguiano. Então, ele é um psicólogo que veio da linha junguiana. E aí, o próprio Jung, né, quando a gente vai pegar todos os pensadores do episódio passado, ele é um integralista, ele é um integrador dessa psique humana, desse subconsciente. Até então, por muito tempo, até colocado como, talvez, no segundo categoria, escalão dessa psicologia mais tradicional. E que agora está se tornando um grande... A gente tem celebrado o Jung muito mais, né? Para todo lugar que a gente leva as nossas pesquisas, tem um dedo de Jung, seja na sincronicidade, seja nos sonhos, seja aqui, seja no ser humano integral. Ele é a referência. Então, ele foi da escola junguiana, o Ken Wilber. E ele trouxe essa possibilidade de pegar toda uma... Ele é um gênio também, gente. Pegar toda essa teoria de psicologia e de sociologia e observar o humano de um lugar integral. Ninguém tinha feito isso antes. E a hora que você faz a psicologia... Porque aí tem a psicologia segundo Freud, aí tem analisa o humano segundo Freud. Aí segundo não sei quem, aí segundo não sei quem. O que ele fez foi... da matriz de todos eles, como é que eu coloco uma macrovisão para poder... trazer quem é o ser. Só dentro da psicologia ele já fez um trabalho lindo, né? E aí ele fala, ele é o pai, então ele inicia as conversas da psicologia transpessoal, que é onde traz a camada espiritual de volta para esse processo psicológico. E hoje a gente tem muitos RHs, onde muita gente de psicologia vai para RH, e muitos RHs que eu conheço hoje de grandes empresas estão fazendo as suas pós-graduações, as suas segundas graduações em transpessoal. Sim. O que é muito importante para que os próximos passos das nossas corporações TIL possam acontecer. Então, dito isso, Ken Wilber é essa matriz. A grande genialidade dele foi fazer uma matriz onde cabe tudo. Que até então ninguém tinha feito uma matriz de consciência onde poderia caber tudo. Os 3 estágios, estágio básico, estágio médio, estágio avançado, que você teve essa semana uma epifania, né, amiga? Do óleo essencial, que tem 3 estágios de consciência, até qualquer coisa que você meça, dá para fazer 1, 2, 3. O nível de clareza que ele trouxe, baseado em muitas observações, é que faz a diferença. E aí depois todo esse time que está ao redor, a gente vai falar muito do Reinventando as Organizações hoje, vai trazer um time de pessoas que depois colocaram essa teoria em prática, a espiral nasceu e essa coisa toda. Acho que é por aí. Então, vamos começar? Vamos de Reinventando as... Vamos de tio? Vamos começar aqui a história. Então, acho que, né, Reinventando as Organizações. Acho que tem foto também, bota tem na foto? TV. Então, coloca na TV. Por favor. Pronto. Acho que quem tá ouvindo a gente no Spotify, é um livro bem Reinventando as Organizações, simples de achar, né, no YouTube. Super acessível. Super acessível. O disclaimer é um guia para criar organizações inspiradas nos próximos estágios da consciência humana. Então, ele tem muito exemplo prático para o mundo das organizações. Ele é uma grande referência para a gente, como alguns outros que a gente vai trazer aqui ao longo da caminhada. Mas eu acho que vale muito, Tânia, a gente contar a história, né, do Turquesa, assim, porque ela é diferente. Põe a próxima foto de novo, Gillian, por favor. Que volta aqui a nossa jornada. Aqui, ó, aqui a fonte é o Wilber.
porque vem todo o trabalho no livro Visão Integral, que a gente já falou. Depois tem o Don Beck e o Chris Cowan. Eles trazem essa interpretação de muitas formas, né? Uma cocriação, Essa é né? uma interpretação nossa, né? É mais chapadona, mas tem muitas formas de enxergar essa espiral baseada no que eles organizaram. Então, eles falam assim, ó, como é que surge o turquesa, que é o nível mais abrangente de consciência, ele é universal, ele valoriza o conhecimento, o sentimento, a Então, espiritualidade. o tio tá aqui, né? Entre o verde, É. entre o turquesa turquesa e o amarelo. É a Pra mistura da verde quem água. quiser assistir no YouTube pra ver aqui, acho que vale a pena dar uma passadinha. É uma misturinha aqui entre esses dois níveis. Que tem a ver com o que caracteriza. Então, é uma mistura entre integrativo, flexível, que valoriza o conhecimento, as competências, a espontaneidade, que também valoriza o universal, o global, o sentimento, a espiritualidade, a dança. É uma dança entre os dois. Você vai ver que a empresa que a gente vai trazer como TIL, ela tá mais próxima desse amarelo do que ali. As suas empresas, que falou que se preocupa com as minhas são mais, o rio, tá mais próxima do turquesa. É um verde água mais turquesa e tem o verde água mais amarelo, mas ainda assim é onde se encontra essa conversa Mas toda. elas são... E eu acho que é importante trazer isso, porque elas são pequenas, né? Eu não conheço, a gente ainda não conheceu uma turquesa grande. Então, são micro-revoluções, empresas de pouquíssimas pessoas, né? Então ele começa dizendo que lá na década de 70 e 80, porque ele diz assim, ó, esse turquesa tem mais ou menos 30 anos. Então, essa 70 e 80 que ele diz. Começa a ter um movimento para quebrar o que eles chamavam desse velho paradigma pós-modernismo, tá? Que era assim, olha, tudo que vinha antes de agora é velho e não serve. E aí fazia um traço, então era o feminismo, e, gente, de novo, a gente super defende as causas todas de diversidade, mas tinha uma régua entre uma ruptura entre o que tem que ser agora e o que era depois, né? E muitas vezes aquele que era o depois, ele não estava endurecido, ele só tinha solidez, e quando é sólido e sobrevive ao tempo, algum conhecimento aquilo tem, sabe? Na organização, na forma de operar a história toda. E aí, o que ele continua dizendo é, bom, com esse novo paradigma que nasce, ele é mais orgânico, ele é mais holístico, ele é mais sistêmico, ele é inclusivo, ele é feminino, né, esse turquesa. Mas ele foi a primeira vez que ele fala que um estágio de consciência chega e não deslegitima o anterior. Até o amarelo, para você sair do verde, você tem que quebrar. Para você chegar no amarelo, você tem que quebrar com o verde. Porque o verde tem um ativismo forte. Para você ser integrativo, você tem que quebrar esse ativismo forte. Como é que eu integro o ativismo em mim e vou conversar com aquele que eu estou combatendo? Enquanto eu estou só no verde, eu não consigo. Porque cada estágio de consciência tem o seu sistema de valores que produz a sua sombra. E é o que você fala, a sombra do turquesa talvez seja menor em ação, mas ela é mais profunda em composição daquilo que você precisa fazer. E aí, ele fala que esse nível, né? Ele fala muito sobre a autonomia, de novo, que a gente falou bastante no último episódio, ser inclusivo. E esse nível de consciência opera por uma sensação de abundância radical. Como se estivesse transbordando bondade, verdade e beleza. Era como se alguém tivesse colocado $1 bilhão nessa conta psicológica e tudo o que se quisesse fazer fosse compartilhar tamanha abundância. Então, quando você chega nesse estágio do verde água ou o próprio turquesa, o $1 bilhão é na conta psíquica, sabe? Então, é muito potente isso. E aí ele fala, existe algo mais quando você chega ali. Enquanto todas as outras etapas de primeiro nível sentem que suas verdades e valores eram únicas, as verdades que se vale viver, quando chega-se nesse processo, é onde tem a integralidade. Eles olham e falam assim, existe verdade. Ela ainda está parcial. Mas no próximo nível ela vai ganhar mais, e no próximo nível ela vai ganhar mais. E quando eu estiver no meu próximo nível, eu vou ganhar mais. O turquesa não é o fim. O turquesa é onde a gente para de medir aqui, porque ainda é muito jovem, né? O nível de consciência tem só 30 anos. Mas uns já começam a dizer que tem um já para cima. Em algum momento, lá para frente, quando a gente estiver bem familiarizado com isso, a gente traz o namoro que a sociedade atual está fazendo com o próximo nível acima do turquesa, tá? Então, tem essa dança da abundância ser para além daquilo que o laranja entende. Bem além. Acho que vamos falar, então, de abundância aqui. Vamos. Porque é um conceito que, sem colocar uma borda, né? E não querendo reduzir a abundância a uma definição. Acho que tem uns... Nesse caminho, né, de ir para o mais integral, os conceitos todos, eles precisam de um certo espaço. Porque eles não são, é tal coisa, né? Então... Tem muitas definições de abundância, eu sei que tem uma que você gosta muito. Baixar. É a habilidade de fazer o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer.
E tem 5 dimensões, né? Dinheiro é uma delas, criatividade é outra, sincronicidade é outra, acesso é outra. E tem uma quinta que eu nunca lembro, porque eu opero bastante nessas 4 primeiras, assim. Então, tem uma verdade bonita nisso. Tem muitas... dentro dessa pesquisa do dinheiro... Intuição é outra. Lógico que eu opero muito nela. 5. 5. É que criatividade e intuição você jogou no meu pilar ali. Bashar deu uma gritada aqui na minha orelha. Pra quem não sabe quem é Bashar, gente, procure. É uma consciência extraterrena. Fomos para além do holístico aqui, do tio, tá? Mas ele é maravilhoso. Independente de onde venha, se você quiser não ir por esse lado, ele tem várias palestras cuja a consciência e o conhecimento é tão potente que vale muito a pena escutar. Uma consciência né? Independente de qual seja a fonte, se você não quiser chegar por esses caminhos. A gente toca aqui, né, até as consciências... A gente para aqui nas consciências encarnadas, né? Mas, assim, tem depois disso, as consciex, né? Consciex são aquelas consciências que já não se fazem mais corpo físico como o nosso. Extrafísica. Mas a gente deixa isso talvez mais pra frente. Mas a abundância tem muitos recortes sobre ela, né? Então tem essa do Bashar, que é muito linda. Existe dentro da tradição hindu as 8 faces da abundância de Lakshmi. Então, assim, dinheiro é uma delas. A descendência, né? Assim, a família é outra. É lindíssimo, né? Tem o Ashtalakshmi, né? São 8 faces do que é uma abundância. Então, a saúde é outra. A bem-aventurança. Então, assim, em vários lugares a gente vai falar de abundância. A gente pode ouvir falar de abundância. O que eu gosto muito de trazer, eu acho que é a abundância como um estado interno, né? Eu falo muito sobre isso, a abundância como um estado de mente. Ele não tem a ver com a quantidade de dinheiro na sua conta corrente. Ah, Tânia, mas deixa de ser descolar da realidade, porque se a pessoa tá passando fome... Sim, gente, tem um lugar que isso é uma verdade. E é perigoso o que eu vou falar aqui, mas eu vou me arriscar. Isso é uma verdade, o estado de abundância, e independente disso pode ser. Da onde eu tô falando isso? Não é só do que tá dentro de mim. Eu fui pesquisar um livro lindíssimo de uma mulher que ela foi uma grande captadora de recursos para filantropia, assim, captou milhões, né, para projetos na África de fome. E ela conta sobre as quantidades de abundância que ela encontrou em lugares onde existia uma miséria material. Ela faz uma dança muito interessante entre a miséria material que ela encontrou em lugares que precisavam de recursos para esse projeto da fome, mas a abundância de várias outras coisas, da abundância desse estado interno de um povo, versus a quantidade de dinheiro que ela encontrava com os filantropos, de quem ela captava recurso, de uma escassez inenarrável. Maravilhoso. Então, dentro dessa trama... Tem uma dança, né? Pode ter uma dança. E é muito mais sobre um estado interno. É um estado de prática. Ele não é um estado de, né, assim... Ele é uma prática em você estar conectado com a suficiência, que a gente fala ali, acho que no episódio 2 ou 3, já não me lembro mais. Mas em saber que você tem o suficiente para fazer o que você precisa naquele momento. Isso pode ser expansivo e integrando mais coisas. Mas que o dinheiro é um pilar dentre muitos pilares, né? Para isso ser possível. E esse processo todo, né? De trazer a consciência verde água... Tem uma história, e ela é recente, porque ela é desse livro aí. Quem traz o TEAL como termo mesmo, organizações TEAL, é o Frederick Laloux. Sabe-se lá Deus como é que fala esse sobrenome, mas ele é essa pessoa. Então, assim, tá tudo muito no começo ainda. A aplicação dessa... 2014 aqui, gente, tem 10 anos nada, só, né? E esse Frederic, ele foi um ex-diretor da McKinsey, ele sabe fazer pesquisa. Então, a hora que você lê o livro, você percebe que tem toda uma base, um embasamento para poder trazer. Então, quando ele fala de reinventar as organizações para esse próximo nível de consciência, ele fala muito do TEAL, então, mais próximos, né? A gente vai usar no plural porque é a mesma matriz de consciência, de mapas de consciência. Ele fala assim, olha, as 3 principais funções ou fundamentos de uma organização TEAL têm a ver com autogestão. Então, sai do comando e controle, instala-se a confiança, autogestão. Onde não há hierarquia tradicional e os funcionários têm maior liberdade para tomar decisões.
Depois ele fala propósito evolutivo, que é o segundo, significando que a organização se adapta e cresce de acordo com seu ambiente interno e externo, mantendo seu propósito central. Sei quem eu sou, atraio pessoas que têm conexão a essa verdade organizacional, e a partir daí nós vamos naquilo que você falou no outro episódio, nos mais profundos potenciais de futuros emergentes, ir em direção àquele que faz mais sentido. E aí o terceiro é integralidade, que incentiva os membros da organização a trazerem todo o seu ser para o trabalho, promovendo um ambiente onde todos possam ser autênticos. Porque através do seu ineditismo é que o tipo de inovação pode acontecer. E é por isso que as empresas mais inovadoras trazem a organização Steel. Na verdade, assim, é a empresa que está trabalhando com diversidade de forma séria, é a empresa que está trabalhando com propósito mesmo, de forma madura, é a empresa que trabalha a questão do autogestão, liderança flat, né, que é a liderança mais horizontal. São muitas. A segurança psicológica que a gente fala tanto. Por quê? Agora que eu tenho a segurança psicológica de ser quem eu sou, eu posso trazer o meu ser inteiro para o trabalho. E através desse ser inteiro é que as inovações acontecem. Não dá para fazer inovação com esquartejado. E aí, antes da gente falar quem é essa organização, vai te fazer suspense hoje. Pra tem bastante coisa aí. Eu quero fazer uma provocação, né? Quem opera, gente? Quem opera nesses 3 pilares que vocês conhecem muito, 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 muito bem? Quem já me ouviu mais de um episódio já deve estar sabendo de quem que eu vou falar, né? Eu sempre volto para esse lugar. A natureza. Né? Então, eu quero trazer uma camada aqui. E foi, assim, um encontro de alma. Porque eu, há um tempo, falo sobre empresas como organismos vivos. Né? Nessa grande inspiração da natureza. E ele fala exatamente isso aqui, né? Empresas vivas. Eu quero trazer uma camada aqui. Que é a natureza, né? Nesse nosso lugar de construção de futuro. Não exclusivamente como uma inspiração de biomimética. Eu acho que esse é um lugar já mais conhecido e mais óbvio. Mas eu quero trazer aqui a natureza como uma inspiração de modelo de gestão. Então, quando a gente traz o organismo vivo de uma empresa, a gente não tá falando só que ela é viva porque ela tem gente viva. Não. Ela é uma coisa por si só. A gente chama de entidade, a gente chama de pessoa jurídica. A empresa, depois de um determinado tamanho, né, por muito tempo, ela é uma extensão do corpo um pouco do dono, ou esse lugar dos negócios pequenos, onde a empresa se faz por meio de uma pessoa, mas depois de um tempo, ela é um corpo autônomo. Ela é um organismo vivo. Olhar para ela a partir desse lugar, né? Então, quem opera com gestão descentralizada? A natureza, ela opera por microgestão. Não tem como alguém reger tudo. Nem o nascimento da primavera, que eu sempre falo, nem todas as possibilidades de interações que acontecem, as inovações que acontecem, né? Quem opera a partir de propósito muito... Evolutivo claro, né? Cada planta é uma planta, cada ser é um ser, e eles não ficam, tipo, mas não, eu queria ser a onça, mas eu sou um rinoceronte, crise, depressão. É do jeito que é, né? Assim, é um propósito claro. E a integralidade é a base de tudo que se é, porque né? é tudo que é. Então, é muito bonito quando a gente olha a natureza, como esse sistema é complexo, uma inspiração, e traz uma mudança de paradigma de que ela é uma inspiração para a construção de coisas, ela é uma inteligência por si só. E que a gente, sendo parte disso, é natural que no nosso caminho evolutivo a gente chegue cada vez mais perto desse todo, né? Então, isso pede confiança. Isso pede muita confiança. Confiança não só no outro, mas na verdade do outro. Então, se eu sei que Lígia está em verdade, e é a verdade da Lígia a qual eu quero cocriar, eu não preciso ficar no Make Bullet que você vai falar no episódio, entendeu? É a Lígia que vai falar o episódio, entendeu? Sendo a Lígia, não é a Lígia sendo a Tânia, nem a Tânia sendo a Lígia. É isso. Então, é uma confiança, e essa confiança, ela tem a ver com verdade. E a gente falou muito de verdade. Muito. Senão o modelo não para em pé. Né? Ela é um sistema complexo, e a gente falou de sistemas complexos também um pouquinho atrás, sobre desmistificar que complexo é complicado. Complexo não é complicado. É maduro. Complexo é maduro, né? Então, maduro e complexo. E tem uma humildade enorme, né? Desse líder, dessas pessoas. Porque
não tem a pessoa que sabe tudo. Tem a inter-relação, né? O interser. Então aqui a gente amarra, por isso que ele é tão importante. Né? Tio é tão rico dentro da gente. Você não amarra. vai contar ainda qual é a empresa. Eu Tem ainda mais coisa pra falar não de vou tio. contar. Tô só fazendo suspense. Boa. Não é gatilho emocional, gente. É porque tem coisa, agora que a gente for falar, vai ficar mais claro pra vocês entenderem por onde é isso. Aí, então, eles foram fazer alguns testes, né? Eu acho que nesse livro ele vai trazer milhares, mas tem uma... Logo no começo, ele fala que é um grupo de pesquisadores, a Claire Graves, o William Thorbecke, Susan Cook e Kate Eagle, e foi uma pancada de homens e mulheres botando essa teoria do Wilber em prática nas organizações. Eles chegaram a um desafio empírico, tá? Que era, vamos pegar uma determinada organização, olhar as pessoas nesse nível de consciência, separá-las em grupo, mas por estágio de consciência, por esses níveis que elas já atingiram. Então, não ia estar, que nem na empresa, de forma heterogênica, gente de mais ou menos, mais de um, pelo menos, juntos. Então, pegaram todos os laranjas, todos os azuis, todos os vermelhos, e fizeram grupinhos, tá? E ele falou uma coisa muito interessante. Então, o fenômeno que eles observaram, quando eles olharam, eles pegaram assim, olha, os tios encontraram um número inacreditável maior de soluções para o desafio que eles deram. E aí foram buscar mais qualidade, né, do porquê. Então, percebemos que a qualidade das soluções que foram dadas pelos tios para os problemas era muito melhor. Percebemos também que o tempo médio que o grupo Verde Água levou para chegar a uma solução foi impressionantemente menor do que qualquer um dos outros grupos. Parece que a lei da evolução da consciência mostra que nesse estágio evolutivo, né, mais integrado e mais universal, quanto mais complexa for a nossa visão de mundo, a nossa cognição, maior é a efetividade para lidarmos com problemas que se apresentam. Então, tanto com muitas formas de resolvê-los, quanto com profundidades e qualidades dessa solução, quanto menos tempo. Então, tem uma performance que consciencial. Exato. Gente, a gente vive isso todos os dias. É tão mais fácil. É tão mais fácil. É tão mais fácil, mas eu vou fazer um adendo. É tão mais fluido, é tão mais fluxo. Acho que a palavra não é fácil. É tão mais fluxo. Fluxo e fluido. Agora, é aquela história que é muito fácil ser... Como é que é? É fácil ser... Como é que é a história? Felicidade é simples, o difícil é ser simples. Não tem uma frase? Um negócio uma assim, coisa meio assim. A felicidade é muito simples, o difícil é ser simples, né? Eu acho que o desafio aqui é fazer esse processo interno de laboratório de ir soltando as nossas camadas de comando e controle, com o qual fomos todos criados. Então, qual é a parte, digamos, trabalhosa para viver esse mais fácil? O trabalho diário de lapidação egóico, né? O que eu quero, do meu jeito. Uma vez que isso tá em cima da mesa como uma premissa, aí é tudo mais simples e mais fácil, né? Mas eu vou trazer pra cá, bom, vocês já sabem, né? Eu tenho esse estudo muito profundo dos óleos essenciais, da planta, né, dessa consciência, desse reino. E essa linguagem alquímica, ela ajuda a gente a entender coisas muito bonitas, né? Sem que a gente precise estar autorreferenciado, porque aí a nossa mente, às vezes, se identifica, gosta, não gosta, ficou ofendida. Então, e foi a epifania aí dessa semana, né? Então, fazendo de uma história longa, curta, tá? Quando a gente fala de óleos essenciais, eles são a ânima, né? A alma de um ser, né? A camada onde expressa a medicina dele e suas características. E aí... Essa semana, Lígia esteve num lugar super especial e a gente chegou nessa conversa sobre os níveis das medicinas vegetais. Então, existe ali uma coisa chamada hidrossol, que é o residual de uma destilação. Tipo, não é sobre isso, tá? Né? E que ela é muito potente, né? E que ela é, de uma maneira, ela é menos nociva, porque você tem mais quantidade dela, com menos quantidade de planta. Você tem os óleos essenciais e você tem uma tecnologia que é uma medicina da farmácia egípcia que se chama quintessência, que ela vai a partir do óleo essencial sendo trabalhado, até chegar numa tecnologia muito potente em termos de inteligência. E aí a nossa conversa essa semana era... E isso é incrível, porque se você pegar o mesmo ser, o mesmo alecrim, ele tem performance conscienciais diferentes. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se você quiser comer alecrim,
para ter o benefício medicinal, você vai ter que comer um balde de alecrim. Porque você vai ter que o quê? Pegar o corpo, digerir dentro de você, extrair só a parte que interessa e botar pra fora o resto. Se você pegar o óleo essencial, o laboratório já fez isso pra você. Então você vai lá, você tem uma quantidade. Se você pega uma quintessência, né? Você toma 2 gotas na língua e ela é porque ela é a tecnologia consciencial. Então, performance consciencial aqui é sobre retirar o desnecessário, conseguir integrar olhares para ser mais preciso a partir de algo que não é só o ser que está trabalhando, é a inteligência, o princípio da inteligência divina que está dentro dele. É isso. E aparentemente Acontece a mesma coisa com a nossa consciência. dentro de organizações. Então, fazer por fluxo, fazer por sincronicidade, que é quando a gente fala que é mais fácil, é porque precisa de muito menos quantidade de energia, de troca, de fazeção, porque faz tu, e saem muitas coisas, né? Eu participo muito, né, pelo meu cargo oficial da minha primeira pesquisa, que é sobre futuros da tecnologia. Eu estou muito no universo de startups, né? E é muito comum ver os líderes de startup falando assim, então tá. Nossa, isso daqui é muito interessante, porque tem uma oportunidade gigantesca de entregar valor, porque é o que a startup faz hoje em dia, entregar valor para algo que a sociedade não está entregando todo o valor, com uma camada inteligente, seja de processos ou de organização de pessoas. Aí você vai para o líder que está falando isso, é um tema que é tão distante da pessoa. A pessoa começa pelo final, né? Tem uma ausência na sociedade, tem uma necessidade de melhoria de processos ou tecnológica, dá para fazer dinheiro, e aí eu quero fazer isso que, Eu sei não lá, faço cara, na área de, sei lá o quê, que a pessoa tá na área de bolos e ela vai para a área de sapatos. Mas eu venci na área de bolos, fazendo as tech do bolo, as startups do bolo, e agora eu vou vencer na startup do sapato. Você gosta de bolo? Não, eu não como bolo. E sapato? Não, eu gosto de tênis. O que você vai fazer ali? Não tem verdade. Tá aqui ainda. É muito laranja, começando a sair pro verde a consciência. E aí, o dia a dia dessas startups, eu já tive em uma, é enlouquecedor, porque você tem um monte de verdades que nem sempre é a sua. Você passa o dia inteiro resolvendo problemas, tendo que dar o próximo passo da evolução, trazer a inovação de um tema que a maioria nem gosta. A maioria nem gosta. Isso é muito sério, Isso é muito sério, né? Mas quando você pega uma organização e fala que o objetivo de uma empresa é gerar valor para o acionista, né? E resolver um problema na sociedade, você definiu ali um tipo de consciência de uma empresa. É muito diferente de quando ela é a expressão de propósito evolutivo daquele líder. A expressão de propósito evolutivo de um líder. Ele vai organizar todo o fundamento do negócio baseado nisso. Isso tem uma força gigantesca, gigantesca. A gente vai falar isso por todos os episódios daqui pra frente, provavelmente. Não, com certeza. Assim, quando a gente fala sobre motivação, né? Que você não precisa motivar ninguém quando você tá nesse lugar. As pessoas estão automotivadas porque elas estão perto de você. Porque aquilo é verdade pra elas também. Assim, tem uma série. É aí que começa a ficar fácil. O difícil é chegar ao caminho de chegar na verdade. Ou o sustentar isso, né? Então, assim, não existe sobre motivar, porque a pessoa tá ali pela verdade. Aquilo faz sentido pra ela também. E aquilo vai se tornando um campo organizacional, aonde os seres evoluem juntos. E isso, por si só, já é altamente motivador. E assim, de novo, eu não estou condenando, eu só estou dizendo que nesse nível de consciência da startup, as pessoas não estão muito conscientes de qual é a verdade inteira dela. Talvez não tenha nem tempo, porque engole-se as semanas, engole-se uma vida inteira enquanto o projeto está saindo. Quando você tem um momento, que geralmente dá, né, as saídas, ou não consegue o investimento, ou dá a quebra, ou dá o burnout na liderança, que é muito comum, porque trabalha-se muito nesses organismos de inovação em performance alta, aí a pessoa vai entender o que foi de desgastante dela ter escolhido vender sapato se ela usa chinelo. Ou ela nem usa sapato. Então, assim, é muito distante da verdade da pessoa e ela vai ter que lidar com um monte de desafios onde ela não consegue nem perceber
essas sincronicidades que a gente fala tanto, porque é Ela não- muito heterogêneo ela na não consciência. vive, né? Ela não vive. Você não tem nem como viver a sincronicidade do negócio, porque você não vive o negócio, né? Então, assim, é um passo além do walk the talk, né? Primeiro you walk, then you talk, né? Então, você fala sobre o que você caminhou, você faz sobre o que você caminhou, você é o primeiro inscrito naquilo que você se propõe a colocar no mundo. E acontece da mesma forma, essa dor, amiga, com as grandes corporações centenárias. Quando ela Opa. deixa de ter o fundador ali. Ou quando entra um investidor e abre capital, né? É muito comum, porque o que acontece? Saiu o fundador. Né? As centenárias não tinha muito do abrir o capital por muito tempo, então o cara conseguia dar o tom dele por muitas décadas. Ele, aí depois vinha o filho, vinha alguém da família, até abrir o capital. Quando começa a vir os CEOs em série, respondendo a uma série de estímulos do mercado, né? Tem todo um estudo da Harvard Business Review que fala sobre a lucratividade sem prosperidade. E a gente falou muito de prosperidade. Você faz o jogo number game, né? O jogo dos números na Bolsa de Valores, que é pegar o seu lucro para pagar compra e recompra, fazer compra e recompra de ações para poder dar dividendos para aqueles que são os seus maiores investidores. Então, o dinheiro que deveria estar indo para inovação ou para um processo mais acelerado de propósito integrado, vai. E, assim, é um percentual gigantesco. Procurem Harvard Business Review, lucratividade sem prosperidade. São percentuais gigantescos de marcas muito famosas operando por esse sistema, onde eu deixo de ser uma empresa fundada por aquele valor que ela diz operar, pelo valor de marketing dela, e ela se torna um grande organismo financeiro. Isso também começa a prejudicar a gestão dessa liderança. Opa. E aí você fica lidando com problemas, e aí você percebe que não tem... Não tem verdade. Não tem verdade, não tem a alma que vai fazer aquilo gerar. Tem a alma do negócio, né? E aí, gente, é organismos muito grandes que precisam entender como vai operar nesse próximo movimento, entendeu? É uma virada do segredo é a alma do negócio para a alma é o segredo do negócio. Maravilhoso, é isso. Ele continua aqui no livro, falando exatamente sobre, de uma forma mais pesquisadora, sobre esse estágio que a gente estava falando, né? Que é o estágio onde o ego é muito ainda pertencente à decisão ao decisor e à decisão do decisor, tá? Então, desse lugar, ele fala, domar o ego pode ter repercussões profundas sobre como estruturamos e administramos organizações. Muitas das doenças corporativas atuais são eventualmente atribuídas a comportamentos que se originam de egos apavorados. Politicagem, regras burocráticas, processos de reuniões sem fim, a paralisia de análise, proteção da informação, ideias ilusórias, substituição dos problemas, falta de autenticidade, isolamento entre silos e rivalidades, tomada de decisão concentrada no topo das organizações e assim por diante. Ele põe muito na doença do ego de quem está apavorado liderando. Nas organizações TIL menos lideradas pelo ego, podemos esperar que algumas dessas doenças corporativas fiquem para trás. E aí, de um modo geral, ele traz assim... Qual é a forma da gente começar a substituir esse ego pelo eco, né? O ecossistema entrar e o egossistema sair. A teoria fala bastante disso também. Quando a confiança substituir o medo, será que a pirâmide hierárquica continuará na mesma estrutura? Dessas grandes corporações, a gente não viveu para ver tudo isso acontecer, entendeu? E aí ele segue dizendo que talvez sim, nesse momento vai existir formas muito mais simples de gerir organizações quando os receios do ego estiverem fora do caminho. Ui. Eu quero fazer um paralelo aqui. Acho que vivemos tempos bem fluidos, né? E plurais, assim. Que hierarquia de comando e controle para um lugar mais descentralizado não pressupõe que toda hierarquia é ruim. Eu acho que essa é uma informação importante. É importantíssima. Por que eu tô falando isso? Porque existe, né? Até nos planos mais sutis também existe hierarquia, né? Daqui até anjo, arcanjo, existe uma hierarquia. Mas a hierarquia saudável, ela tá muito mais conectada com o quanto de responsabilidade, verdade, né? E me fugiu a palavra agora, gente, mas autoridade energética eu tenho numa coisa, do que sobre o meu cargo. Do que sobre, né, o cargo que eu tô, o ser uma posição hierárquica em tudo. Ela é mais fluida, ela pode ser até situacional.
né? Eu trabalhei no meu primeiro trabalho foi numa consultoria muito bonita, assim, em termos de trabalho interno humano. E o presidente, que era um dos fundadores, ele sempre falava, eu estou presidente. Né? O presidente de expansão não é o presidente de recessão. Sim. Se amanhã a gente passar por uma recessão, eventualmente outra pessoa senta na cadeira da presidência, sem que isso signifique que eu fui demitido da presidência. Perfeito. Então, esse olhar, né, em termos de uma hierarquia saudável, que a gente observa na natureza também, né? Ele traz uma premissa de quem são os melhores líderes para determinados contextos, dado que, por verdade, a gente escolhe para onde a gente está indo. Então, né, e isso acontece em nano escala e pode acontecer em macro escala. Então, se estou eu e a Lígia mais 8 pessoas para fazer algum tipo de coisa que implica uma palestra de tecnologia, eventualmente Lígia lidera. Se a gente for fazer uma trilha no mato, eventualmente outra pessoa lidera. Isso é natural, isso é inteligente, isso é eficiente, né? Então, eu só queria fazer essa borda porque eu acho que tem muita confusão acontecendo nesse lugar da hierarquia versus todo mundo tem opinião igual. E não é verdade. Dependendo do nível de responsabilidade, autoridade energética e capacidade e conhecimento que você tem para algo, tem lugares que podem ser diferentes. Isso não quer dizer que ele é soberano. Mas tem uma organização, tem né? um termo que essa parte sutil, algumas linhas de estudo metafísico, eu gosto muito e por muito tempo eu usei nas primeiras pesquisas que eu tinha de liderança no Voicers, que a gente falava de liderança sinárquica. A liderança dos mais bem preparados, que é o que você acabou de traduzir. Isso que você acabou de dizer. Muitas vezes entendem. Se chama liderança sinárquica? Sinarquia. Gostei. A sinarquia é a liderança do mais bem preparado, dado o desafio. Não aquele que ocupa a cadeira que diz que é a mais alta. Não é sobre cadeiras e canetas, não, né? É sobre possibilidade de levar aquele grupo até um determinado lugar e... Não é sobre hierarquia, é sobre sinarquia. E ir juntos, né? Então... E aí, é óbvio, eu ocupo também muitos lugares nesse trabalho como pesquisador e como alguém que leva, né, conhecimento em palcos. De novo, assim... Não dá para você dar o nível de autogerenciamento, ser o nível de maturidade do meu time, de autonomia madura, não estiver instalado. Aí, você que tem toda uma liderança preparada para estar no verde água, você vai conversar com as pessoas no nível que ela pode entender consciência de autonomia. Total. E naquele próximo passo que você vai ajudar. Isso também, daqui para frente, vai ser desenvolvimento de liderança. Sim. É menos sobre só ajudá-la a desenvolver o próximo passo intelectual, algum skill, um hard skill que esteja faltando, mas dentro do desenvolvimento de soft skills, um deles é como eu te ajudo para o seu próximo passo de consciência. Sim. Entendeu? O seu próximo estágio de consciência. É o CEO do futuro, né? Ele é um grande elevador de consciência. O C de coração, C de coração, C de consciência. Porque não... isso é fundamental, né? E aí vem essa dança com todo o trabalho do desenvolvimento interno, né? Se a gente não desenvolve dentro, não é possível manifestar fora. Você sabe que quando eu tinha uns 30 e poucos anos, eu fui para uma startup... que fazia um trabalho lindo, assim, de, enfim, painéis verticais e tal. E eu cheguei lá, cheia de não sei o quê, vamos tirar essa coisa de ponto, né, e tudo mais. E propus isso. E foi muito interessante, porque ela falou, beleza, vamos tirar, né, essa coisa de todo mundo ter que marcar ponto. Para uma parte da empresa, da operação, aquilo foi horrível. Eles se sentiram extremamente desrespeitados. É isso. Até porque o marcar ponto significa que, inclusive, as horas extras deles estão sendo vistas. Então, eu olho e falo, foi maturidade minha naquela fase, querer trazer o mesmo lugar para todo mundo e não entender o que é relevante. Independente do nível de consciência, eu acho que o que é relevante para cada pessoa. Não tem um lugar. Qual é a maturidade de cada micro lugar? E como que a gente navega nisso tudo, né? Então... Eu acho que quanto mais na entrega da materialidade está o servir de um time, mais é muito válido a solidez de tudo que já veio no passado. Sim. Não vamos reinventar a roda. Tem método, tem ISO, tem... Principalmente indústrias muito reguladas, né? Ou reguladas por lei, por governo. Precisa da solidez dos métodos. Para toda a outra parte do seu negócio, ou para negócios que precisem de humanos, e esses humanos cada vez mais autônomos, integrais e proprietários das decisões, a gente vai ter que trazer essas novas práticas. Aí vai. Porque vai ficar muito complexo com a velocidade que a tecnologia vai trazer daqui para frente nos próximos 20 anos, eu ficar fazendo microgerenciamento de coisas que não sejam a entrega
de situação material muito especificada, que a Sim. máquina não esteja fazendo com a regulação já pré-determinada. Então, para todos os outros que não vão estar nessa automação, a gente vai precisar desse nível de humanos complexos, ou seja, de humanos complexos, maduros. de ecossistemas complexos, maduros, verdadeiros. E para além desses seres menores, né, de um microcosmos, Lígia Zotti. Hora da verdade. Quem é essa organização? Maravilhoso. Não, a gente tá aí via uma reportagem da Exame, é só vocês jogarem, né? E ela diz assim, teoria TIL, conheça a ousada forma de gerir da Netflix. Então, isso aqui no Brasil, eu acho que a gente tem outras marcas, o livro traz muitas marcas, principalmente americanas, né? Mas eu acho que a hora que o Netflix vem falar, Patagônia, cara, né? Uma a que todo mundo conhece, Patagônia, conhece, maravilhosa. E fala, olha, eu faço aquilo, né? A autogestão. Então, é as famosas, a cultura do Netflix, que principalmente no começo da década passada, inspirou muitas empresas, muitas startups, que se a gente pegar o book de cultura da Netflix, é de chorar, entendeu? De tão lindo. Então, assim, coisas simples do tipo, não vou ficar controlando a sua hora extra, o dinheiro que você vai gastar aqui com coisas do dia a dia, transporte, etc e tal, até as suas férias. Até férias. As pessoas não tiram férias de 6 meses. Mas elas ficam nesse processo de ter a consciência correta na hora de colocar. Lígia, mas eu conheço gente. Gente, essa é a cultura da empresa. Como as pessoas estão aplicando nos seus times, dentro da própria Netflix, a cultura macro, a gente pode entrar em muitos... E tem os desafios, a gente vai falar dos desafios que eles estão tendo, né? Das muitas especificações, mas assim... Os times são mais autogeridos. Exatamente. Tem esse processo todo de poder trabalhar com a capacidade de inovação que aquele time está pronto para dar, entendeu? E aí você vê de muitas camadas a tecnologia fazendo a parte dela, né? Os algoritmos, a indicação, os dados e os humanos trazendo a parte. Eu vejo que nos últimos, principalmente pós-pandemia, o algoritmo está cada vez mais preciso, mas a seleção está cada vez mais diversa, né? É menos só para um tipo de etnia, para um tipo de narrativa. Eu consigo ver muitas dessas diversidades que a gente fala tanto sendo representadas nas mais diversas criações proprietárias do Netflix. Isso faz parte de uma mentalidade TIL, né? Onde eu represento o maior número de pessoas dentro da minha organização, com o serviço que eu aplico, com as pessoas que eu contrato. E tem, acho que já podemos falar de desafios ou temos ainda? Podemos já E aí falar. tem os desafios, né? Claro que eles têm um desafio sobre parâmetros de salário, Sim. né? Então, como isso funciona. Precisa de um time bastante autorresponsável, né? Não sei que... E tem, tá, gente? Eu tô dando consultoria para um hub de investimentos de negócios TIL. E a fundadora, que é investidora, ela tá com um desafio, que eu adoraria ter modelos personalizados a partir de um olhar que, inclusive, flerta com um olhar do Steiner de economia fraterna. Então, vamos supor, chega uma pessoa no meu time e ela fala, olha, eu preciso de X para trabalhar, né? E aí tem uma outra pessoa que fala, olha, a minha vida, eu tenho um valor que é o mínimo, o médio e o abundante. Só que essa segunda pessoa, ela tem um estilo de vida que é diferente da primeira pessoa. E tem um princípio muito bonito nisso, que é respeitar as diferenças. Mas tem um princípio super desafiador, que é como é que a gente faz isso funcionar, sem que se todo mundo, de repente, fala, bom, então eu vou mudar pro bairro mais chique da cidade e o meu mínimo virou 3 vezes o meu mínimo. E aí? Como é que a gente resolve isso? Né? Ou até mesmo na inversão de resgate históricos de vulnerabilidade. A pessoa chegou aqui pela primeira vez, né? Também. Ou enquanto etnia, ou quanto grupo diversitário. Como é que eu dou um salário mais abundante como um início de resgate e, de repente, a lei não permite? Pois tem todos os pontos da lei, né? E em diversas formas, né? A nossa matriz de contratos e tudo mais, ela cabe pouco desses modelos novos, né? Não tem uma pergunta óbvia. Acho que tem uma pesquisa, agora tem um laboratório, né? A ser feito e entender como é que é isso. Entender se o time tá pronto para isso,
né? Porque tem isso também, mas a empresa tá pronta para isso, o time tá pronto para isso, a cultura tá pronta para isso, porque às vezes você, fundadora, talvez você tá daqui a 5 anos ainda. A gente precisa também ter um ato de amorosidade, de entender aonde tá todo mundo e levar todo mundo até lá. É isso. Então, é esse tipo de diálogo, né, que começa a trazer uma borda que ela não é utópica, ela é cheia de desafios. Né, eu vivi outro exemplo, assim, né? Que acho que eu vou dando esses exemplos, vai tangibilizando para vocês, né? Eu vivi uma coisa linda, né? Eu tenho um time de 3 pessoas na minha empresa. Eles são part-time, né? Eles são pessoas slash, então, pessoas, inclusive, que a gente divide no ecossistema. Mas uma delas, que ele é o nosso spiritual designer. Maravilhoso. Eu precisava de um algo a mais nesse universo de mídias e tudo mais. E o natural fosse que fosse para ele, afinal de contas, ele é o designer. Ao invés de eu encaixar o papel de design nele, eu falei, Natanzinho, o que você ama fazer? O que você detesta fazer? Eu preciso expandir isso aqui daqui pra cá. E eis que aquilo que eu precisava que fosse feito, ele detesta fazer. Cara, ele não vai fazer bem, entendeu? Então, assim, ao invés de eu encaixar o papel na pessoa, como é eu trazer a maior virtude da pessoa e flexibilizar o papel? E eu tive uma conversa com ele e falei, olha, tá bom, deixa eu te fazer uma pergunta madura. Eu posso trazer uma outra pessoa para complementar isso. Como é para você se eu tiver que fazer um ajuste do valor, porque, né? Ele falou, tá ótimo. Porque aí ele também libera espaço para ele fazer o que ama e eventualmente fazer isso para Lígia. Então a gente vai vendo dinheiro, né, circular, né, de outras maneiras. Claro, como funciona isso numa empresa grande? Gente, a gente não sabe, ninguém sabe. Então, mas à medida que os pequenos vão mostrando e a gente vai tendo bolhas de inovação, que é o que a gente quer levar para as organizações. A gente quer testar, gente. A gente quer laboratoriar com vocês. Pede um trabalho interno, pede uma pessoa madura para ter essa conversa. Mas que também olha e fala, eu quero fazer o que eu amo. Como é que é a gente fazer esses testes que eles fizeram aqui no Brasil, né? Porque, ademais, eu sou muito a favor dos grupos de diversidade. Mas eu acho que, no final, como é que seria pegar pessoas muito diversas, mas em estágios de consciência semelhantes? E aí, sim, aplicar desafios. Então. Entendeu? E como é que é isso, né? Com esse olhar todo de diversidade e um nível abrangente de consciência. Quais são as soluções que a gente cria para os negócios, para os produtos, para serviços? Eu acho que dá para fechar. Eles fecham de uma forma muito bonita o capítulo, que ele fala assim, ó. No momento em que as pessoas do estágio evolutivo TEAL estão ocupadas explorando o chamado das suas vidas, porque elas também precisam de tempo, elas precisam de flexibilidade. Aí tem uma outra história que a gente vai entrar em algum momento aqui no futuro, que é para falar sobre jornadas de trabalho e como é que isso vai liberar tempo para a pessoa poder entender qual é o chamado da vida. A maioria talvez não saiba ainda. Ele fala, enquanto elas estiverem ocupadas buscando esse chamado da vida, ficam mais inclinadas a se filiar apenas a organizações que tenham um propósito claro e nobre sobre si mesmas. Isso quer dizer o quê, gente? Se você está importado, ou se importando com o próximo passo, o futuro da sua empresa, e ele for cada vez mais habitando esses futuros saudáveis, você vai ter que se tornar empresa onde a consciência possa ser um lugar onde essas pessoas escolham. Do contrário, você não vai falar, essas pessoas não existem. Elas não vão existir mesmo. Elas não vão chegar nem perto da organização. Elas vão começar a estar em outros lugares que não nas organizações. E muitas incluem grandes marcas. Sim. Precisa chacoalhar um pouco esse processo, seja 8 horas por dia, 5 dias por semana, esse brand-oriented. Quem já participou de uma grande marca importante do planeta tem muito da marca correr no seu sangue. Tudo isso são paradigmas que começam a não pertencer mais no futuro. Como é que é isso? É profundo isso, né? A marca correr no seu sangue. Mas peraí, o que tá correndo no meu sangue, né? Mas por muito tempo. Mas pode ser muito incrível. E pode ser fel e pode ser mel. Exato. Depende, né, da marca. Depende do que ela representa. Depende. Exato. O branding do futuro, gente, eu tive uma parte da minha vida numa grande consultoria inglesa de branding, né? E eu gosto muito de falar isso. O branding do futuro, ele é a expressão do rei médio que a gente falou no episódio passado. Você não constrói branding, ele é. Ele é. É isso. Aí ele termina assim, exatamente entregando o que você está falando. Também é justo presumir que as organizações TEAL buscarão a integralidade e a comunidade. A gente já está vendo aqui e ali isso acontecer. Já. E serão ambientes que darão suporte aos desejos das pessoas em ser quem realmente são no trabalho,
e nas suas vidas. E assim, profundamente envolvidas, elas vão tecer relacionamentos nutritivos. Ou seja, eu tenho muito clareza qual é a verdade da minha organização, da minha empresa. Eu atraio pessoas que faz sentido para elas também a minha verdade. E aí eu faço uma comunidade de pessoas cujas verdades são muito semelhantes. E estar entre consciências semelhantes, em verdades semelhantes, em propósitos integrativos, é altamente nutritivo, gente. Não precisa de cenoura, não precisa de controle. Você vai ter uma potência, e geralmente são pessoas muito, muito completas e também complexas, e elas vão entregar coisas de uma verdade muito absoluta dentro de si e que vai pertencer a uma pecinha de outras verdades e vão trazer aí esses tapetes integrais do futuro que se vão chamar organizações. Ah, que lindo. É um grande tear, né? É um grande tear desse tio. Amiga, com tio Fechamos. temos fim de temporada? Vamos deixar para o próximo capítulo. Tá pra gente bom, saber. vamos deixar para o próximo Vocês capítulo. vão saber se vai ser fim de temporada ou não. Vocês vão saber, então, só no próximo episódio.